Muito bom dia! Que bom estar com você de novo nessa manhã de quarta-feira, depois de um devocional desse incrível, né? Como é bom meditar sobre a palavra de Deus logo de manhã. Quero dar bom dia para você que abriu a porta da sua casa. Nosso programa está especial hoje e nós estamos falando, né, dos problemas da nossa geração e hoje nós vamos falar do problema da arrogância. Muitas vezes a gente nem pensa que a gente é arrogante, né? Às vezes é difícil, geralmente a gente pensa que o problema é sempre dos outros, que não é nosso, né? Mas vale a pena fazer uma autoavaliação, porque às vezes tem pecados que a gente não percebe que estão atrapalhando demais a nossa vida. Então, esse programa eu tenho certeza que vai falar ao seu coração. Então, presta atenção, nosso convidado também especial de honra sempre é, né, gente? Mas hoje, nosso convidado vai responder tudo também, nosso querido pastor Nilson Júnior. Pode fazer pergunta que ali sabe, hein, gente? Olha só, enquanto isso, eu vou ler um versículo, mas antes disso, se inscreve no canal, manda aí para alguém que você quer edificar a vida dessa pessoa. Lembrou de alguém aí? Manda para a lista de amigos. Esse programa vai ser muito bom, para a glória de Deus. Eu tô com expectativa em Deus no que Ele vai fazer nessa manhã aqui. Então, compartilha aí, já se inscreve no canal se você não se inscreveu, para ajudar essa TV missionária, né? Que tem edificado tantas vidas. Seja um instrumento aí na mão do Senhor. Vamos falar sobre arrogância e eu quero ler um versículo que diz assim: a arrogância dos homens será abatida e o seu orgulho será humilhado. Enquanto Deus despreza o arrogante, Ele abençoa os humildes. Isaías 2:17. E a gente tem vários versículos na Bíblia falando sobre arrogância. Olha como é um pecado que Deus não gosta. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Olha isso, Provérbios 8:13 fala. Vou ler alguns versículos aqui que falam, e vindo a arrogância, chega logo também a desonra, mas com os humildes está a sabedoria, lá em Provérbios também, né? E olha só esse daqui que interessante. Quem age com arrogância está à procura da própria destruição. Olha o que a Bíblia fala, gente. E tem muito mais sobre a palavra de Deus. Fala em Provérbios, fala em Isaías, fala em Obadias, fala em Mateus, mas vamos perguntar tudo para o pastor Nilson, que eu sei que esse papo vai estar legal. Antes eu quero dar bom dia para você que está nos assistindo, a Dani Brito, a Cristine Samões, o Osni, a Vânia Julião está sempre com a gente, a Ruth, a Nilza, a Hilda, a Delva, a Roberta, a Claudineia. Posso falar? É muito bom estar com vocês. Mas vamos lá falar sobre os problemas da nossa geração, falando sobre arrogância, com o nosso querido pastor Nilson. Bom dia, pastor Nilson. Bom dia, Lídia. Bom dia a todos aqueles aí que nos acompanham na IPP TV. Um abraço aí a todos. E, mais uma vez, eu agradeço aí o convite aí para aprender junto com vocês. Pastor, é muito bom, o senhor falou tudo, né? Aprender, porque a gente fala primeiro pra gente, né? Fazendo roteiro, a gente vai falando, meu Deus do céu, vai fazendo uma autoavaliação, assim, né? E hoje falar sobre arrogância. Os problemas da nossa geração, por que é importante falar disso, pastor? É importante falar disso, né? Porque é uma das características que, claro, infelizmente marcam o ser humano desde Gênesis, né? Desde a queda, desde Gênesis 3. Um dos pecados que marcam aí as atitudes do ser humano é a arrogância, né? E na nossa época, eu creio, né? E existem alguns estudiosos que vão nesse caminho, que eles deixam bem claro que isso tem aumentado possivelmente, né? A arrogância, né? Andando perto ali da soberba, andando perto ali do orgulho, isso tem aumentado, né? Então a gente pode falar um pouquinho sobre isso. É importante falar sobre a arrogância, porque ela é uma das características do ser humano pós-queda. É uma característica, é um problema, é um pecado que também está presente na luta de todo cristão. Né? Quem dera nós pudéssemos falar que o cristão está livre da arrogância, e não, né? Inclusive, e admitir que isso existe, admitir que nós ainda lutamos e caímos, às vezes, no pecado da arrogância, eu creio que, pela graça de Deus, um dos primeiros, ou o primeiro passo para a gente realmente resolver esse problema.
né? Depois tem uma pergunta que eu quero guardar aqui. Me ajuda a lembrar depois? Espero. Eu sou ruim de memória, mas vou tentar. Se ser arrogante, a gente pode não ser arrogante, mas pode agir em alguns momentos com arrogância, né? Vamos sim. guardar essa para depois. Tá, okay. Então, vamos lá. Primeiro, para definir, pastor, o que é arrogância, assim? Porque às vezes a gente não entende direito o que é, né? Para definir o que é, na verdade. Eu creio, Lídia, que as ideias centrais, né, que giram em torno e que sinalizam a arrogância, e seria uma possível definição, é a seguinte: a arrogância é um pecado, né, em primeiro lugar. A arrogância é um pecado, é classificado nas Escrituras como um pecado caracterizado pela falta de humildade. Né? Olha. Pela falta de humildade. A humildade, ela só é possível, né, pela graça de Deus intervindo, agindo na nossa vida. A humildade, ela é uma marca de todo verdadeiro cristão. Né? Obviamente que nós não conseguimos ser perfeitamente humildes, né, do lado de cada eternidade. E quando nós não conseguimos, né, existe esse cheiro de orgulho, existe esse cheiro de soberba, existe esse gosto, né, esse sinal aí do nosso pecado que nós estamos denunciando hoje, que é a arrogância. Então, voltando então, a arrogância é um pecado caracterizado pela falta de humildade. Eu listei aqui também pelo um sentimento de superioridade. Olha. Né? Então, falta humildade, mas sobra sentimento de humildade. Então, o arrogante, ele sempre olha as outras pessoas de cima para baixo. Ele sente que sempre as suas opiniões são mais importantes, são assim essenciais, e as dos outros são sempre inferiores. Né? Desprezo em relação ao próximo. Arrogância, né? Falta humildade, sobra sentimento de superioridade, sobra também desprezo, é mais grave. Está aprofundando. Desprezo em relação ao próximo. Então, quando eu manifesto arrogância, eu te desprezo, eu tenho a certeza de que eu sou superior a você. Obviamente, a humildade já foi para o espaço há muito tempo. E também autodependência. Eu não dependo de você, eu não dependo de ninguém, eu dependo de mim mesmo. Né? Obviamente, o sentimento de superioridade, inclusive em relação a Deus, ele é latente. Né? Então eu creio que essas 4 ideias aí, elas devem estar presentes no conceito da arrogância. A ausência de humildade, sentimento de superioridade, desprezo ao próximo e autodependência. Uma vida centrada em si mesmo. E, pastor, até a própria questão de a gente achar que é muito humilde, né? Também é uma falta de... Muita gente brinca sobre isso, né? A frase mais batida, né? Exatamente. Essa frase já está consagrada, né? no popular, né? Eu sou tão humilde que eu me orgulho da minha humildade. Né? É claro que a gente brinca disso. Agora, infelizmente, isso pode acontecer, né? A gente pode se iludir, a gente pode se auto-enganar, né, nos classificando. Né? A gente está numa sala, alguém pergunta, quem aqui é humilde, levanta a mão. Eu sou humilde, né? Eu sou muito humilde. É claro que a gente brinca com isso, mas lá no fundo é possível que às vezes nós tenhamos esse sentimento. Isso sinaliza que a gente pode ser tudo, mas nesse caso a gente não está sendo humilde, não. E você vê, pastor, quantas características, que negativas, né, que Sim. atraem uma outra, uma leva a outra, acaba levando. Se fosse colocar aí, né, uma série de características diferentes, né? Sim. E uma delas, pastor, que é muito confundida, é o orgulho, né? Sim. Tem diferença do orgulho para a arrogância? Porque Deus fala muito da Bíblia do orgulho, que abate o orgulhoso, né? O orgulhoso, o soberbo, né? O arrogante. Eu creio que a gente pode, de maneira simples, primeiro falar de uma semelhança. O orgulho, obviamente, tem uma semelhança com a arrogância, porque ambos são pecados caracterizados por aquele comportamento autocentrado, né? Autodependente. O orgulhoso é uma pessoa centrada em si mesmo. O orgulhoso é alguém que tem ele mesmo no centro da vida. Deus não é o centro da vida do orgulhoso. Ele é o centro da vida. O arrogante é a mesma coisa. Então, essa seria uma das várias semelhanças. Agora, uma dessemelhança, uma diferença, né, que você disse, né, qual seria uma diferença entre o orgulho e a arrogância? A ideia é que a arrogância ela é mais escancarada, ela é mais explícita, ela é mais ousada no seu orgulho, né? Então, uma semelhança. Ambos são comportamentos autocentrados. Tá. O orgulho e a arrogância
São pecados onde uma pessoa se considera o centro da própria vida. Uma não semelhança, uma diferença entre o orgulho e a arrogância é que a arrogância ela é mais escancarada, né? Eu coloquei aqui, ela é mais extremada do que o orgulho. Talvez uma pessoa que expresse mais, né? Que grite mais, deixa muito claro, ela verbaliza. Né? Verbaliza. É possível, né? A gente poderia, muito interessante isso que você disse, e eu acho que ilustra. É possível que eu seja um orgulhoso mais quieto. Disfarçado, né? Exato, é possível que eu seja. E normalmente, né? Todos nós lidamos com isso. Sim, né? Claro. Externamente eu posso parecer mais humilde, mas lá no fundo, claro que eu luto e às vezes manifesto orgulho, inclusive no meu silêncio. O arrogante, ele deixa muito claro que ele é arrogante. Né? O arrogante, é possível que eu abra a minha boca e não externe tanto assim o meu orgulho. O arrogante deixa isso muito claro. Então, a gente pode trabalhar nesse sentido, de maneira só para ilustrar, né, uma diferença. Então, a arrogância é um orgulho mais escancarado, mais extremado. E ele deixa muito claro, mais explícito. Exatamente isso que você colocou. Ô, pastor, e tem aquela dificuldade de identificar, porque a gente sempre acha que a gente pensa o certo, que a gente faz o certo. Isso é do ser humano, né? Isso vem do pecado do Éden. Auto-engano. Auto-engano. E é difícil de identificar, pastor. Como é que a gente pode identificar se tem a raiz de arrogância, de orgulho no meu coração? Arrogância, né, no meu coração. Primeiro, duas coisas interessantes, assim. A primeira, né, sobre essa questão da identificação, né, da arrogância. Em primeiro lugar, Lídia, normalmente sempre é mais fácil a gente identificar do que definir esses comportamentos. Olha que interessante. Né? Então é muito mais fácil. Às vezes eu falo assim, Lídia, defina a arrogância. Às vezes a gente pode dar uma escorregada aqui e acolá. Agora, você sabe quando você foi arrogante, não necessariamente sempre no momento, mas pela graça de Deus, depois, quando você ouve uma palavra que denuncia a arrogância, que fala, né, os versículos que você leu. Vamos supor que num determinado dia no seu trabalho, você, né, falou ou agiu de um certo modo, e aí depois, você sabe que você pisou na bola. Você não sabe exatamente em que sentido, né? Ou pelo menos não tem essa clareza. Aí depois você lendo um livro, lendo a Bíblia, ouvindo um sermão, aí, pela graça de Deus, aí a ficha caiu. Aí você fala assim, eu não sei definir, mas eu fui arrogante nesse dia. E você pede perdão. Então, primeira questão interessante. É mais fácil, normalmente, identificar a arrogância do que definir. Boa. Segundo lugar, é mais fácil eu ver a arrogância nos outros do que em mim mesmo. Essa é uma outra questão. É sempre mais fácil eu notar arrogância no próximo do que em mim mesmo. Isso é um de todos os pecados, né? A gente tem essa tendência a fazer Exatamente. E triste, né? Dito, né, ou ditas essas duas coisas aí, eu anotei aqui o seguinte: como que eu posso, quais são os sinais da arrogância em mim? Né? Em mim. Já que a gente tem a facilidade do próximo, nem falar do próximo. Em mim. Ingratidão. A arrogância tem cheiro de ingratidão. E isso até em pensamento, né? Tipo claro, assim, eu tô reclamando aqui, ai, nossa, por que não é assim? Às vezes, né? É o silêncio. Quando eu não sou grato, obviamente eu estou sendo orgulhoso, soberbo, arrogante, estou pecando. Olha que termômetro. Então, a arrogância tem essas cores aí. Primeiro, ingratidão. Muito bom. Falar sempre de si mesmo e sempre das suas realizações. Não é pecado eu falar de mim mesmo e nem das realizações. A questão é como eu falo, com que frequência, qual é o propósito de eu sempre falar de mim mesmo e do que eu fiz. Né? Então você está numa roda e a pessoa sempre fala dela. Ela monopoliza a conversa, sempre falando dela, das suas realizações. E normalmente, é claro, ela é sempre a melhor, as suas realizações são sempre as melhores, né? Então, você fez um curso, eu também fiz, o meu é melhor que o teu. Né? Você estudou? Tá, mas eu estudei no exterior, você estudou no Brasil. Né? Você fez eu fiz 3. E o papo sempre vai nesse sentido. Isso tem cheiro, obviamente, de orgulho, de arrogância, de soberba, de né? Você se considerar o centro de tudo. Tem mais, Lídia. Eu sou sempre o melhor do que os outros. O tal do eucentrismo. Isso. Né? Eucentrismo. Eu sou o centro. Você fez, parabéns, mas eu fiz um pouquinho mais, o meu um pouquinho melhor.
o meu filho é sempre o mais bonito, né? A opção que eu tive para educar o meu filho sempre é a melhor. Então, isso tem cheiro de orgulho, de soberba e do nosso tema específico de arrogância. Quando você fala sobre isso, né? Quando você se cala, né? Não é que você está deixando de ser arrogante, exatamente, mas pelo menos existe algum tipo de esforço, né? Pelo menos naquele momento, de não externar. Olha. Quando eu externo, é esse meu eucentrismo nas minhas conversas, no que eu escrevo, no que eu falo, aí realmente eu estou deixando a arrogância dar vazão. Desprezo pelo próximo, aí que está entrando, tá indo para um outro estágio. É quando eu desprezo. Né? É quando eu deixo bem claro, muito claro, que você é menos e eu sou mais. E a coisa piora quando eu uso palavras duras para deixar bem claro o meu desprezo por você. Eu te desprezo, eu sou melhor, eu sou superior, você é inferior. Eu posso fazer isso de modo mais escrachado, escancarado, explícito, ou de maneira mais velada. Ambos são arrogância, são manifestações de arrogância. Desagrada a Deus, né, pastor, isso? E uma outra, a gente poderia dar, eu vou terminar aqui nessa, mas poderia continuar. Não aceito críticas. Nossa. Né? Eu não aceito críticas. Claro que críticas, né? Ninguém gosta, a princípio, de receber críticas. Né? Mas nós seremos criticados correta e incorretamente na nossa vida. Né? Eu sei que já está consagrado popularmente aquela coisa. Eu gosto de críticas construtivas. Críticas destrutivas, não. Eu sei, mas no fundo a gente não gosta nem de críticas construtivas, porque de alguma forma a gente está sendo confrontado. Só que, né, bem-vindo à vida. Nós seremos confrontados de modo correto e incorreto, de modo amoroso, de modo grosseiro. Perfeito. E às vezes até de modo amoroso vai bater. Só que o arrogante, ele não aceita de forma nenhuma. E, no fundo, todos nós lidamos com algum nível de arrogância. Sim. Né? Algum nível de arrogância na nossa vida. E então, esses são alguns parâmetros, alguns sinais. Né? Quando uma crítica me arrebenta a ponto, né, de eu mudar o meu humor totalmente, de eu perder o meu sono, eu começo a ser grosseiro com todas as pessoas, eu fico azedo, eu não quero mais fazer as coisas que eu quero, que eu deveria fazer. Quando isso mexe e abala, né, como nós dizemos, né, abala as estruturas, calma aí. Tudo bem, o cara errou. A pessoa foi grosseira. Mas e eu? E a maneira como eu estou reagindo? Isso. A gente chora. Né? A gente chora com alguém mais querido, a gente chora. É difícil às vezes. Mas se isso realmente me arrebenta por dentro e por fora, isso sinaliza não só o erro da pessoa. A pessoa também errou. Ela vai ter que lidar com Deus com isso. Agora estou falando de mim, de você. Como que você vai lidar com isso? A minha não aceitação das críticas, ela sinaliza, entre outras coisas, orgulho, soberba e arrogância. Olha só que Porque esse trabalho nosso aqui hoje, a gente quer, né, fazer da melhor forma. Você, eu aqui. Só que é claro que nós somos imperfeitos. É claro que existem respostas melhores, um discurso melhor para falar sobre arrogância. Então, se alguém, de repente, fizer uma crítica, ok, eu vou ficar magoado aqui, ou às vezes eu nem vou ligar, mas se isso mexe comigo, né, se eu tenho aquele comportamento, como assim? Como que você aí, do lado de, né, você que está nos acompanhando, ousou escrever aí nos comentários uma crítica à minha definição de arrogância? Como assim? Ué, claro que, né, se eu realmente tenho esse comportamento, né, e fico extremamente abalado durante o meu dia com a crítica que algum dos nossos irmãos e irmãs nos acompanham aí fez à minha participação no programa, se isso realmente mexe muito, isso sinaliza que eu também estou lidando com arrogância. Eu também estou sendo arrogante. Perfeita né? colocação. Então a arrogância tem esses cheiros, essas cores aí. Tá? Perfeita colocação. Ô, pastor, e como definir a crítica da autoconfrontação? A gente, para poder definir um pouquinho, assim, e da correção também, digamos assim, porque Deus corrige o filho que ama. Claro, todo dia tem um direcionamento novo de Deus para nossa vida, né? Claro, e como definir, assim, o que é crítica e como lidar com ela, a autoconfrontação, a arrogância? Acho que eu peguei, né, exagerei aí no pedido de definições, mas só para a gente entender um pouco. Quando a crítica ela está centrada no homem,
tanto naquele que faz a crítica quanto aquele que recebe, quando a crítica não tá orientada pela palavra de Deus, e detalhe, a palavra de Deus nos dá o conteúdo da crítica e a forma da crítica, né? É o famoso falar a verdade em amor. Eu amo essa frase que o senhor fala. E quando não tem isso, é pecado, né? Tanto da parte daquele que profere a crítica, quanto daquele que ouve a crítica. Agora, quando existe uma preocupação de falar como Jesus falava, e falar como Jesus falava, existe também dureza, mas existe uma dureza diferente, né? E, claro, Cristo fazia isso no nível da perfeição, né? Nós fazemos isso no nível da imperfeição. Então se nós seremos imperfeitos, não devemos fazer. Não, a Bíblia diz que nós devemos, né, orar uns pelos outros, né, com a pessoa e pela pessoa, admoestar, né, conjuntamente. É o que o reverendo Alberto sempre fala, né, das mutualidades, né? Existem os mandamentos, né, que pressupõem essa mutualidade. Então nós oramos, nós conversamos, nós confrontamos, mas em amor. Então quando eu estou buscando pela graça de Deus em oração e oferecer a essa pessoa o conteúdo bíblico e a forma bíblica, existe uma confrontação que honra as Escrituras, que honra a Deus. Quando eu sou o centro, aí isso já foi para o espaço, e aí existe o pecado, aí existe a arrogância. Fenomenal, aquela frase que eu amo, até postei do pastor Nilson uma vez, a gente conversando numa entrevista, falou a verdade em amor, porque a verdade sem o amor machuca, e o amor sem a verdade engana, né? O senhor falou isso, nunca esqueci. Reproduzido o reverendo Hernan, ele que é bom de construir essas frases, aí um dia eu disse, você gostou. E vai indo, né? Eu repito aqui com frequência no programa, é muito bonito isso, né? Pastor, e assim, a arrogância tem um perigo muito grande, que é nos afastar da palavra de Deus por a gente achar que sabe de tudo. E isso toca a vida de todos nós, desde teólogos, todos, até aquele que menos sabe, todo ser humano, né? Sim, porque assim, ler as Escrituras, né, ela pressupõe dependência de Deus, fé em Deus, pressupõe que eu não sei, mas Deus sabe, pressupõe que eu estou errado e Deus é o perfeito, pressupõe nessa postura de considerar Deus como Deus é. Ele é o centro, não eu. A vida é sobre Deus, não sobre mim. Eu preciso de Deus. Uma pessoa arrogante, ela não vai se dispor, ela nem entende, ou se entende, ela desconsidera ou discorda de todas essas realidades. Então, realmente, uma pessoa arrogante, ela não vai ler a Bíblia. Essa é a palavra geral. É mais complicado do que isso, porque, obviamente, se nós lidamos com a arrogância e lemos a Bíblia, então é possível que nós leiamos a Bíblia mesmo com uma postura arrogante. Então, olha só, primeiro lugar, o arrogante, a princípio, ele não vai querer ler a Bíblia. Mas não é tão simples assim. É claro que o arrogante lê a Bíblia. Eu creio que é possível, muito possível, que todos nós, numa postura, em algum nível arrogante, já abrimos a Bíblia para lê-la. Isso é perigoso também, porque eu vou fazer com que a Bíblia se conforme a mim e não com aquela disposição de que eu seja conformado pela palavra de Deus. Então, existe esse primeiro perigo, eu me afasto das Escrituras, porque eu não sinto mais dependência de Deus, e eu não quero ler esse livro porque eu já sei tudo. Que perigo, hein? Só que é mais complicado, eu posso, inclusive, com uma postura errada, né, ler as Escrituras. E nós devemos orar para que Deus, na leitura da sua palavra, guiado pelo Espírito Santo, nós sejamos quebrantados, né, pelo poder de Deus, pelo poder da sua palavra, que mostra a loucura da nossa arrogância e que, ao mesmo tempo, né, nos quebre, nos quebrante, nos deixe com a boca no pó e também nos mostre a redenção, o perdão, a restauração que existe em Deus, no Senhor Jesus Cristo, né, que resolve o problema da nossa arrogância. Pastor, e tem uma coisa que a gente tem visto muito aqui na internet, por exemplo, ou a gente vê por aí, não querendo julgar, mas eu acho que é importante ser falado também. Tem gente de muito conhecimento bíblico pregando, às vezes, a palavra de Deus e também sendo arrogante, né? Muito conhecimento também, né? É possível, né? Às vezes nós nos orgulhamos, né, do muito conhecimento, às vezes nós nos orgulhamos do pouco conhecimento,
né? Às vezes é aquela coisa que você falou. Então, existe todos esses perigos, né? De achar que sabe muito. Eu falei, não quero ser como os que sabem muito. Eu sou daqueles que sabem pouco, eu sou humilde, aquela coisa que você falou, né? Verdade. Não. É o perigo de ser rico, o perigo de ser pobre, né? A gente se orgulha de ser rico, se orgulha de ser pobre, se orgulha de ter muito, se orgulha de ter pouco. Tem gente que se orgulha, né, tem uma postura arrogante por ter estudado muito. Outros têm uma postura arrogante por ter estudado pouco. Eu não preciso disso, não. Eu sou homem da prática, né? Eu me orgulho porque eu sou um bom teorizador. Não, eu me orgulho porque eu sou um cara da prática. Eu sou um cara do operar, né? Eu opero bem as coisas, enfim. Então, nenhuma pessoa está livre de lidar com esse perigo. É verdade. Nenhuma pessoa está livre de lidar com esse perigo da arrogância. E que perigo, né, pastor? Porque a Bíblia nos fala muito. Eu nem li todos os versículos que eu tinha separado, porque eram bastante, deixei para o senhor comentar mais sobre o que a Bíblia nos fala disso. É muito claro e é muito perigoso. E agora depois a gente vai ver como que a gente resolve isso, né? Mas antes vamos ver o que a Bíblia fala, pastor. Eu separei alguns também, Lídia, né? Salmo 5:5, lá está escrito assim: os arrogantes não permanecerão à tua vista. Eita. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Então Deus não tolera, né, o arrogante. Eclesiastes 7:8, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Né? Então aqui existe essa relação de tensão, né, entre o paciente e o arrogante. O humilde é paciente. O arrogante, não. Né? E a ideia é que o arrogante ele não será... o paciente é melhor do que o arrogante. Provérbios 16:5. Abominável é ao Senhor todo o arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Eita. Abominável é ao Senhor o arrogante de coração. Não ficará impune. Salmo 44. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende, não se inclina para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Né? Então, a luta contra a mentira é a luta contra a arrogância. Tem mais dois, Lídia. Tito, capítulo 1, versículo 7, diz assim: porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como bom dispenseiro de Deus. Aí tem outras características. Não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Então, quando Paulo escreve a Tito, né, e também a Timóteo, falando das qualificações do ministro, né, é claro que aqui não está falando de uma pessoa perfeita, né, mas uma pessoa que busca, que apresenta essas características e que, de alguma forma, luta contra todos os pecados, né, denunciados aqui. Um deles é a arrogância. O bispo não deve ser arrogante. Olha só. E o último texto, Tiago 4,16, existem outros, né? Você leu alguns no início. Tiago 4,16. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Né? Então, fazendo essa ligação de que jactância, arrogância, soberba, orgulho, né? Ele fala aqui das arrogantes pretensões. Isso é relacionado ao mal. Né? Então, esses são alguns textos dos vários textos que falam, textos da palavra de Deus, textos bíblicos, que deixam bem claro o pecado, né? A loucura da arrogância. E a arrogância tem a ver com isso, né? Ela é pecado, obviamente, todo pecado é loucura. Né? A gente se orgulha do quê? A gente é arrogante, o arrogante é aquele que expressa, né, claramente o seu orgulho. Do quê? Diante de um Deus. Né? Ele é pecador. Deus é um Deus santo, que não aceita nada de pecado. Eu bato no meu peito e falo que eu sou bom em relação a quê? A quê? Se a palavra fala que tudo que temos de bom vem do Senhor, não vem da gente. O arrogante, ele não sabe quem ele é, ele não sabe quem Deus é, ele não tem noção correta. Né? O orgulhoso, soberbo, o arrogante, ele não sabe quem ele é. Ele tem uma antropologia distorcida. Começa aí. O arrogante tem uma teologia, né, distorcida, ele não sabe quem é Deus. Distorcida.
O arrogante tem uma... Eu vou usar uns termos chiques aqui, tá? Por favor. Até fazendo propaganda da Escola Teológica Sã Doutrina, né? Que, pela graça de Deus, vai abrir no segundo semestre, mas eu deixo para outro dia. Nós vamos falar um pouquinho depois disso. Tudo bem. Então, o arrogante, ele tem uma antropologia errada, ele não sabe quem ele é. O arrogante tem uma visão de Deus errada, ele não sabe quem Deus é. O arrogante tem uma amartiologia, que é a parte da teologia que estuda o pecado, totalmente distorcida. Porque se ele soubesse que a arrogância é um pecado, ele não bateria no peito dizendo, né, que ele é desse jeito. O arrogante tem uma soteriologia completamente distorcida. Porque se ele tivesse noção de quem é Cristo, quem ele é, ele correria para os braços de Cristo pedindo perdão, ajoelhado. Então ele não tem... A soteriologia dele é louca. Né? Ele tem uma eclesiologia distorcida. Porque o arrogante, fazendo o gancho interessante que você colocou, além da arrogância nos afastar das Escrituras, ou de fazer com que nós nos aproximemos das Escrituras com uma atitude errada, a arrogância também faz com que a gente não vá na igreja. Ou vá na igreja para ser o grande Deus. Então, a eclesiologia do arrogante é completamente errada. A pneumatologia do arrogante é louca, está completamente distorcida. Porque ele não tem senso de dependência da ação do Espírito Santo. Né? E, enfim, né, eu peguei essas áreas aí, né, a gente poderia falar da escatologia, né, do arrogante, que também, obviamente, está completamente distorcida. Né? A escatologia é aquela área da teologia que fala da esperança cristã, né, da doutrina das últimas coisas. Se o arrogante soubesse quem ele é, quem Deus é, quem Cristo é, a importância da igreja, primeiro que ele tem esperança nele mesmo. E não em Cristo, que já veio e voltará pela segunda vez. Segundo lugar, a escatologia dele está completamente errada, distorcida, porque ele não sabe que Cristo vem de repente. Ele vem como um ladrão. Ele não tem noção da seriedade do orar e vigiar, porque não sabeis nem o tempo, nem a hora. Então, o arrogante, ele é um louco que apresenta uma distorção em todas as áreas do conhecimento humano. O problema é que eu e você, todos nós, você que nos acompanha também, nós às vezes temos momentos assim. Sim, né? Isso que a gente falou lá no começo. Onde eu manifesto quem eu não sou, onde eu esqueço de quem Deus é, onde eu não trato a Cristo como ele deve ser tratado, onde eu coloco a esperança em mim mesmo e nos meus feitos e não em Cristo que já veio e voltará pela segunda vez, onde eu às vezes tenho uma relação errada com a igreja, achando que eu estou indo lá para ser servido e não para servir, é porque eu sou arrogante, por isso eu faço desse jeito. Então, quando eu dei esse relato, aí, né, às vezes a gente fala, puxa, mas é sério, e é sério mesmo. Sério. E a gente fala, puxa, mas essa pessoa está errada. Tá, tem muitas pessoas, todas as pessoas estão erradas, mas sempre façamos uma autorreflexão. Como que eu, às vezes, posso, infelizmente, manifestar arrogância na minha vida, mesmo sendo cristão. Né? E isso que o senhor falou foi aquilo que eu comentei no começo, né, da gente lembrar que eu posso não ter características, não ser considerado arrogante, mas eu posso manifestar em alguns momentos arrogância. Exato. Como está ligado à importância disso que o senhor falou. Como isso, e isso traz consequências também. A questão é que eu vou ter mais trabalho com as consequências ou menos trabalho, porque é muito interessante isso. O senhor estava falando, aí veio aquele versículo, né, conhecereis a verdade vos libertará. A gente vê a humanidade, os problemas da nossa geração, Sim. hoje com problema de identidade, Sim. de frustração. A gente tem falado aqui dos problemas da geração e isso como uma coisa está ligada à outra, Sim. né, pastor? Sim. As consequências Sim. e como está na raiz, aí o senhor falou, né? Sim. Por isso que fala para a gente conhecer a verdade. Só do senhor falar aí algumas dessas da eclesiologia, da nossa identidade lá no fundo, como foi dos primeiros? Antropologia, a nossa identidade lá. Quem nós somos. Como isso vai ficando claro. E, pastor, como tem consequências também, Sim. né? Trágicas, assim, para a vida, né? Sim. Que são os problemas da nossa geração. Sim. Eu queria que o senhor falasse um pouco agora, assim, em que sentido a gente pode falar dessa geração que o problema gritante da arrogância também. Isso existe desde, né, de Gênesis 3. Sim. Então, né, a gente vê logo ali nos outros capítulos, né, alguns capítulos avante,
o episódio da Torre de Babel. Né? Que ali você vê, né, homens construindo uma torre que fosse tão alta para rivalizar com Deus. Olha só. Né? E a torre era tão alta que para Deus ver essa torre ele teve que se inclinar. Né? Olha. Enfim, e é um texto assim que ali você vê nos primeiros 4 versículos aí, ali do episódio de Babel, você vê a rebeldia dos cidadãos de Babel. E do versículo 5 até o 9, você vai ver a soberania de Deus em relação à rebeldia humana. Olha, né? isso. E Deus exercendo juízo e graça. Juízo e redenção, né, naquele episódio ali. Então, não é um problema só da nossa geração, é um problema que existe desde Gênesis 3, do episódio da queda. Ponto. Mas nós podemos, assim, essa é a pergunta, né, falar sobre a geração da arrogância. E aí tem um teólogo do século XX, o Emil Brunner, né, que ele disse o seguinte, Lídia, eu anotei aqui, isso aqui é muito precioso, muito precioso. Ele disse o seguinte: ele diz que nós estamos vivendo, Lídia e todos nós aí, todos vocês estão acompanhando, nós estamos vivendo, isso ele disse no século passado, um momento singular no Ocidente. Olha. Ele continua dizendo assim, ó, nunca antes uma civilização tentou construir a si mesma de modo deliberado e consciente, sem fundamentos religiosos. Oi. E ele continua, por detrás de toda a civilização, né, do século XX para trás, sempre houve bases religiosas, sejam elas islâmicas, budistas, hinduístas ou, obviamente, o próprio cristianismo. A primeira geração, em todas as épocas, que quer construir a si mesma, baseado não na realidade metafísica, mas baseado nos seus próprios valores, é a nossa geração. Né? Ele fala assim, ó, tais estruturas tornam a civilização mais importante que o indivíduo, quando você tem algum tipo de religiosidade. Né? Aí ele continua dizendo o seguinte, quanto à nossa civilização, tais bases são inexistentes. Hoje, nada é mais importante do que o indivíduo. De fato, não existe nada senão o indivíduo em particular. Então, esse seria uma espécie de cúmulo da arrogância. Né? Então, mesmo a civilização budista, né, se a gente pode falar assim, né, as civilizações que de alguma forma foram orientadas e são ainda pelo budismo, pelo shintoísmo, pelo islamismo, obviamente isso são religiões falsas, né? Eu espero que vocês estejam entendendo o que nós estamos dizendo aqui, mas um islâmico ele ainda tem uma noção do sagrado. Sim. O budista ainda tem uma noção do sagrado. Que a vida não é só isso daqui. E para chegar a Jesus é um passo, né? Você tem algumas pontes ali para conversar. Realmente, existe vida depois dessa vida. Né? Existe uma vida depois dessa nossa realidade aqui. Existe realmente uma realidade metafísica que está além do físico. Claro que existe. Só que não é o que o budismo diz. Não é o que o islamismo diz. É o que as escrituras dizem. Né? O cristianismo fala de um Deus que se tornou carne, o eterno que adentrou o tempo para nos redimir em Cristo. Então você tem essas bases, você tem essas pontes. E aí o Emil Brunner desenvolve esse raciocínio dizendo que, olhando para os livros, olhando para os filmes, olhando para várias manifestações culturais, nós vemos ali na metade mais ou menos do século XX. E se ele tivesse vivo até hoje, ele aí se surpreenderia. Né? Ele veria as consequências do raciocínio dele. Ou melhor, não do raciocínio dele, ele não defende isso. Ele denuncia isso. Ele veria, né, o pensamento dele assim, ó, eu acho que eu estava certo mesmo. Né? Quando a gente pega essas primeiras décadas aí do século XXI, nós vemos realmente o homem tentando se livrar de toda a realidade metafísica e querendo construir a si mesmo baseado em si mesmo. Né? Querendo se construir a partir de si mesmo. Atitude autocentrada. Né? Isso se não está apontando para o cúmulo da arrogância. O cúmulo da arrogância e diante de uma possível destruição trágica. É claro que final dos tempos. É claro aí, que não é. Isso tem a ver, né? Isso tem a ver com os sinais do final dos tempos. Isso sempre existiu. Sempre existiu. O que eu falo desde Gênesis 3
até hoje. Mas existe né, um alargamento, um aprofundamento disso. Né? Ou a gente poderia dizer também o contrário, um afunilamento disso. Né? Alargamento no sentido de que tem aumentado, afunilamento porque realmente caminha, né, para o final dos tempos. Estamos cada vez mais próximos da vinda do Senhor Jesus Cristo. Isso é óbvio. Mas essa sacada que ele teve, né, que outros também vão ter, inclusive alguns que não são cristãos, né, desse aumento da secularização. Inclusive alguns que não são cristãos. Eles pelo menos entendem. Gente, pelo menos ainda era interessante quando tinha essa coisa da esperança. Eu não acredito, né? Eles dizem assim, não acredito tanto, mas pelo menos tem uma esperança. Agora não. É aqui, agora. Então você se construa a partir de você mesmo. Esse é um cúmulo da arrogância. E a gente pode falar dessa geração da arrogância como sendo uma geração que sinaliza, que acredita, né, que na prática se constrói a partir de si mesmo, ou tenta se construir a partir de si mesmo. E isso é trágico, né? Isso é trágico. Quando a gente assiste alguns filmes, né, você assiste, por exemplo, você assiste o filme O Coringa, né? Que eu creio que, obviamente, do ponto de vista, eu não sou crítico de cinema, né, eu não sou treinado para isso, mas né, eu sou leigo, mas gosto, enfim. Você tem elemento, quem assistiu sabe, né? É um filme assim que tem elementos positivos, que fala de tristezas, fala do vazio. É um filme lá em filosofia, né? Um filme nihilista, que fala do total absurdo e caos existencial, de alguém que meio que nasce sem esperança, vive sem esperança, e depois, né, o filme não fala de tudo isso, mas não dá absolutamente nenhum tipo de esperança. Exatamente. É um filme que mostra os valores assim do niilismo, do cinismo existencial, da ausência de total esperança, de uma vida marcada por completo vazio de valores, né? E você olha para o filme assim e é um filme que machuca. Exatamente. Né? Isso tem o brilhantismo do diretor, do roteirista, né? Porque ele conseguiu realmente colocar num filme, né? Naquela sucessão ali de trilha sonora, imagens, roteiro, ele conseguiu ali expressar o niilismo, uma vida sem sentido, sem valores. Né? Existe uma cena lá, Lídia, né? Que lembra até a gente aqui, e assim... ele está sendo entrevistado, né? Exatamente. Você lembra, né? Sim. Pelo personagem interpretado lá pelo Robert De Niro, né? E ele brinca, e ele dá um tiro no apresentador, e depois não demonstra absolutamente nenhum tipo de sentimento assim, de arrependimento. Pelo contrário, né? A gente poderia dizer que ele faz poesia do caos, da morte, da loucura, da insanidade, né? E as reações das pessoas quando assistem o filme, elas são das mais variadas. Assim, eu lembro que pessoas... É claro que não dá para a gente julgar tudo, mas aplaudiram o filme. Obviamente, eu não estava aplaudindo aquilo ali. Existe realmente méritos, obviamente, no diretor, né? E no roteirista, como eu já disse. Mas essa é uma peça cultural, e a gente poderia citar, que foi, obviamente, baseada em livros também. Sim. Quando a gente vê várias produções culturais, né? Dos nossos tempos, de umas 5 décadas para cá, a gente poderia até ir até um pouco mais longe, mas de umas 5 décadas para cá, você vê que são pessoas que defendem uma filosofia de vida que é totalmente vazia. Sim. Não existe certo ou errado, é você que faz. Não existe verdade e mentira, tudo é uma questão de opinião. Né? A vida não faz sentido, a morte não faz sentido, até porque quando o teu coração parar de bater, o teu cérebro parar de funcionar, não faz nenhum sentido. Se fizer, é você que inventa o seu. Esse é um dos sinais do exagero, do cúmulo da arrogância, né? Do desprezo total por Deus, por Cristo, enfim.
E a gente falou do filme, pastor, mas eu lembrei que nos Estados Unidos, logo em seguida, o rapaz se fantasiou de coringa e entrou no cinema e matou, para ver como é real esse problema do ser humano, né? A própria psicologia, e eu achei interessante no filme que ele queria o quê? Valorizar, ele queria o sucesso, ele queria ser visto, né? Também sim, a supervalorização dele. Tem uma série de coisas, várias coisas. E tem também, pastor, eu lembrei da psicologia, que um tempo atrás também houve essa diferença na psicologia também, que um tempo atrás a psicologia, ela destacava que o problema da humanidade era a falta de, que o eu estava pouco valorizado, né? Que estava muito valorizado e precisava baixar, que estava muito, o superego lá estava super valorizado e precisava baixar. Hoje mudou. Aí agora está muito baixo, precisa aumentar, precisa valorizar. Você vê como todos intensificou essa... autocentrados. Autocentrados, é isso que eu queria dizer. Todos os discursos centrados somente no homem. Exatamente. E que perigo isso, porque a gente se afasta de Deus. E aí entra um monte de coisa que Deus permite a gente se entregar às concupiscências do nosso coração, sim. Como começam a se cruzar as informações bíblicas e fazer sentido à nossa vida, sim. né? Como é importante a gente falar disso, né, pastor? Pastor, vamos ver se tem alguma pergunta aqui, vamos ver quem está participando aqui. Pastor Nilson Irani, você já precisou mudar o seu comportamento ou você já teve que mudar algo em você por ter cometido sentimento de arrogância? A Irani perguntou, olha, pergunta direta para o pastor. Com certeza, já tive, tenho hoje e terei no futuro. Nós temos, né? Como a gente falou aqui, eu também já identifiquei e a gente faz assim. Já tive, espero ter tomado a atitude correta, tenho que tomar algumas posturas hoje, e terei que tomar, né? Deus permitindo que eu viva mais alguns dias, meses, anos, eu ainda vou lutar e lidar com o orgulho, com a arrogância na minha vida. Quem diz, né, pastor Nilson, quem conhece ele, ninguém diz, gente, mas você vê, a gente tem quem conhece pouco. Mas você vê, sempre muito querido, educado, que isso, não dá para dizer, né, mas olha como a gente né, a gente tem que se avaliar, tem que fazer, eu também meditando aqui, a gente vai lembrando de algumas coisas, vai pensando assim, né, E pastor, como é que a gente pode corrigir, assim? Como é que a gente pode vencer a arrogância, pastor? Assim como todos os pecados, né? É somente e tão somente pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, que esse e todos os pecados foram e são vencidos, né? Deus operando arrependimento, né, que vai provocar a nossa confissão dos pecados, arrependimento, fé no Senhor Jesus Cristo, né? Porque diante de Cristo, realmente, quando uma pessoa está diante do Senhor Jesus Cristo, não existe nenhum tipo de espaço para arrogância, né? Não deve existir nenhum tipo de espaço para arrogância. Então, a vitória sobre esse pecado e sobre todos os demais pecados, primeiro, quem é cristão, ele já foi perdoado, né? É sempre importante a gente lembrar, né, daqueles 3 tempos da salvação, né? No passado, no presente e no futuro, né? Quem é cristão, quem já se arrependeu e continua se arrependendo pelos seus pecados, quem já creu e continua crendo no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, você que isso é uma realidade na sua vida, você é um cristão, você é um filho de Deus, ponto. Então você já foi perdoado, está sendo perdoado e será perdoado, né? Agora, os 3 tempos da salvação, e deixando bem claro, você já foi perdoado de todos os pecados que você cometeu, comete e cometerá, né? A Bíblia nos ensina essa verdade. Você já foi salvo da sua escravidão ao pecado, você está sendo salvo do poder do pecado e você será salvo da presença do pecado. E quando nós cremos, nos arrependemos do pecado, dos nossos pecados, entregamos nossa vida nas mãos de Deus e cremos no Senhor Jesus Cristo, isso daqui é maravilhoso,
Na verdade, é a verdade mais maravilhosa de todas, né? O fato de que Deus em Cristo nos perdoa e nos chama para a sua família. A palavra de Deus nos ensina, lá em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com o Senhor Jesus Cristo. Então, quando alguém se arrepende e crê em Cristo verdadeiramente, isso só é possível pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, foram colocados na conta de Cristo e Cristo pagou tudo. E toda justiça de Cristo é colocada na nossa vida, na nossa conta, e Deus olha para nós na justiça de Cristo. Nós ainda não estamos na glória, nós estamos do lado de cada eternidade. Então nós ainda lidamos com o pecado, nós estamos no processo de santificação. Nós, de novo, os 3 tempos, nós éramos santos, nós estamos sendo santificados e nós seremos totalmente santos. Uau. Nós éramos, ou melhor, no pecado, nós fomos santificados, melhor dizendo, corrigindo, nós fomos santificados no dia da conversão, nós estamos sendo santificados no processo de santificação e nós seremos plenamente santificados, né, na glorificação. Então é importante na luta contra qualquer pecado, contra todos os pecados e contra a arrogância, o orgulho, a soberba, primeiro, deixar bem claro, isso é pecado, isso é horrível, isso é uma ofensa a Deus e ao próximo. Isso é loucura, como nós vimos. Mas há esperança, pela graça de Deus, em Cristo Jesus. E nós ainda lidaremos com os pecados até o último dia da nossa vida. Mas devemos lutar contra eles, não na força nossa. Isso é orgulho, isso é loucura. Mas devemos nos esforçar ao máximo na força que vem de Deus. Amém. Né? Desenvolver a vossa salvação, ali a santificação, né? Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. É para a gente desenvolver, para a gente lutar. Mas olha a continuação. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Então é lutar na força que vem de Deus. A noção correta da soberania de Deus nos leva a trabalhar e não a ficar estagnados. Né? E nós devemos lembrar de todas essas realidades. Né? Tem aquele texto, Lídia, a parábola do fariseu e do publicano, né? Lucas 18, 9-14, e você vê ali 2 pessoas, o fariseu e o publicano, 2 orações diferentes. A oração do fariseu, né, eu anotei aqui, graças a Deus que eu não sou, deixa eu ver aqui, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Essa foi a oração dele. Uma oração arrogante, orgulhosa, louca. A oração do publicano, ele só disse o seguinte, ele batia no peito, nem ousava levantar os olhos ao céu, ele disse, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Sê favorável a mim, pecador. Ali, pela graça de Deus, ele não tinha arrogância. Né? Então, e aí no final, um foi justificado e o outro não. Olha. Quem foi justificado? Foi o publicano. Olha só. Um pecador. Os 2 eram pecadores. Um tinha noção do seu pecado, o outro não. Um era arrogante, o outro né, batia no peito falando das suas realizações. O outro só nem ousava olhar para o céu, batia no peito e dizia, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ele foi justificado, ele foi tornado justo. Que coisa linda. A gente tem que lembrar disso, de ter essa postura pela graça de Deus, não do fariseu, mas do publicano. Olha que quando tivermos a atitude do fariseu, que nós possamos nos arrepender. Amém. E clamar, Senhor, me perdoe, né? Ser propício a mim, pecador. Eu escuto palavras assim como o senhor acabou de falar, e eu só peço ao Espírito Santo que grave no meu coração e me lembre na hora quando eu precisar, porque como a gente precisa do Espírito Santo, né, pastor, para lembrar disso a todo momento, para nos trazer. Pastor, eu queria propor um desafio. Em 5 minutos, tem 3 perguntas aqui, será que consegue resolver tipo bate-bola assim? Vamos tentar. Ó, a Estela Mares falou, bom dia, qual o sentido da passagem do Sermão do Monte, onde Jesus menciona os humildes de espírito? Tá. Ali, obviamente, né, os humildes, bem-aventurados os humildes de espírito, né? Obviamente, primeiro, fazer uma relação com o nosso tema. É o oposto da arrogância. Tá. Humilde de espírito é aquele... O humilde de espírito, quem que perguntou? Estela Mares.
Estela Maris? Isso. Estela Maris, obrigado pela questão. Os humildes de espírito, eles podem ser retratados por esse publicano. Tá, boa. É aquele que tem uma noção sobre quem ele é, sobre quem Deus é e o quanto ele precisa de Deus. Olha, ali a humildade, essa humildade não tem necessariamente um fator social. O rico é sempre orgulhoso, o pobre é sempre humilde. Isso a gente sabe que não é verdade. Não é verdade, não é uma questão social que está envolvida. É humildade espiritual. A partir de uma noção correta sobre quem eu sou. Eu sou dependente, totalmente dependente de Deus. Noção correta de quem Deus é. Só Deus pode suprir as minhas dependências, a minha dependência. E por isso, bem-aventurado, feliz, alegre é um humilde de espírito. Aquele que sabe quem ele é, quem Deus é, e suplica como o publicano suplicou. Ó Deus, ser propício, ser favorável a mim, pecador. Creio que essa é uma noção muito clara que está presente na atitude do humilde de espírito. Perfeito, muito bom. Segunda, Estela Maris também arrasando as perguntas. Estela Maris, obrigada. Nas passagens que Deus fala de dura serviço, seria arrogância? Sim, sim. A dura cerviz, né? O rosto duro, né? A postura dura, nesse caso, traz a ideia também da arrogância, do orgulho, né? De uma pessoa inflexível, de uma pessoa que continua, usando a expressão, né, centrada em si mesmo. Então, dura cerviz, claro que tem outras ideias envolvidas, né? Aí para isso a gente tem que estudar um pouquinho mais, mas com certeza na postura da dura cerviz, na realidade da dura cerviz, está implícita e explícita. Implícita porque a gente não está falando, ali não está escrito arrogância, mas ali realmente é uma expressão arrogante. Muito bom. E a última, para finalizar, a arrogância, podemos dizer que seja um demônio? É bom esclarecer isso, né, pastor? É bom esclarecer. A arrogância, embora o demônio, o diabo, o inimigo das nossas almas, olha só, nós temos 3 inimigos, o mundo, a carne e o diabo. O mundo, realmente, nós vivemos nesse mundo, nesse caso o mundo aqui, que jaz no maligno, esse sistema, né, de coisas que é contrário à mentalidade, que tem uma mentalidade contrária à mentalidade cristã. O mundo, ele orienta para ter a dura cerviz, orienta para ser arrogante. O mundo orienta nesse sentido. O clima cultural é nesse sentido. O diabo, ele vai ficar muito feliz com a nossa arrogância. Mas a arrogância é um pecado meu e seu. Boa. Por isso é que você e eu, pela graça de Deus, temos que nos arrepender. A arrogância não é um demônio. A arrogância é um pecado. Isso tem que ficar muito claro. Boa pergunta. O demônio gosta, ele sugere, ele coloca lá as cascas de banana para usa. Né? O demônio é um arrogante. Ele é a gente poderia dizer assim, ele é a tipificação máxima da arrogância. Boa. E quando nós somos arrogantes, nós estamos, infelizmente, refletindo o comportamento do inimigo. Né? Mas a arrogância, muito claro, a arrogância não é um demônio. A arrogância é um pecado que precisa de arrependimento, fé no Senhor Jesus Cristo, confissão dos pecados e depositar nossa crença, nossa confiança, o nosso descanso totalmente na cruz do Calvário. Né? Perfeito. Olha, que perguntas boas para a gente. Já quero agradecer vocês que perguntaram, Estela Maris, a Cleir também, e todos que participaram aí com seus comentários, que nos chegam essa profundidade também, né? E essa reflexão. Pastor, rapidamente, antes de uma mensagem final, EAD Pinheiros, Escola Teológica, conta um pouquinho para a gente. Nós estamos aí chegando no final do primeiro semestre da segunda turma, né? Nós estamos na segunda turma, exatamente. A primeira turma está chegando aí ao final do terceiro semestre, a turma do ano passado. Os irmãos que começaram, as irmãs que começaram esse ano, estão chegando ao final do primeiro semestre da Escola Teológica Sã Doutrina, né? A Escola Teológica aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. São 2 anos de curso, são 24 disciplinas. Nós estamos oferecendo o curso no formato EAD. A nossa intenção original é EAD e presencial, mas por motivos óbvios nós não temos condições de oferecer
presencialmente. Quando tudo ficar ok, nós vamos, né, oferecer presencialmente também, mas estamos, graças a Deus, oferecendo o formato EAD. Temos alunos de São Paulo, do Brasil e até de fora do Brasil estudando conosco, e você é convidado, né, daqui a algumas semanas nós vamos aí colocar a propaganda, espero contar com o apoio da Lídia. Com certeza. No segundo semestre, né, e fica um incentivo para você estudar conosco. Nós estamos também buscando melhorar cada vez o nosso curso, e você será muito bem-vindo para estudar teologia reformada, de qualidade, com professores, né, que têm compromisso com a palavra de Deus, nas mais variadas áreas da teologia, teologia bíblica, teologia sistemática, teologia histórica também, teologia prática, né, e você é convidado a estudar conosco. Perfeito. Do site? Você pode, né, entre no site da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, tá? E ali vai ter um carrossel com várias novidades, programações da igreja. Em alguma delas vai ter a Escola Teológica Sã Doutrina. E você pode também ir na parte de cima, que tem a parte do ensino. Clica lá no ensino, vai ter a parte de EAD e também da Escola Teológica Sã Doutrina. Entre lá para nos conhecer. Entre em contato com a nossa igreja, né, e nós ficamos à disposição para tirar suas dúvidas. Tá? Faça uma visita, quem puder também querer conhecer pessoalmente a gente aí, nós ficamos à disposição. Vários cursos fenomenais de conteúdo forte, um custo muito diferente do mercado e ainda missionário. Então procura lá, né, e participa, que com certeza vai fazer diferença na sua vida ou de pessoas indica também. Pastor, muito obrigado. Eu que agradeço, Programaço, Lídia. Graças a Deus pelo que ele tem feito, por a gente poder meditar nessa palavra. Quero te agradecer mais uma vez, dedicar seu tempo, né? Eu que agradeço. E até a próxima. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Lídia. Muito obrigado por tudo. Só deixando bem claro que nesse momento de sofrimento, Lídia, né, que muita gente passa, seja uma doença leve, mas é uma doença. Aqueles que estão nos hospitais, aqueles que nos acompanham nos hospitais, aqueles que já perderam parentes queridos, aqueles que estão com uma doença, de repente, mais difícil, e de repente você mesmo está com essa doença, a arrogância, no momento de uma doença ou no momento da morte, ela é revelada. A loucura da arrogância. Olá. A loucura da arrogância, o vazio, a inutilidade da arrogância. No momento da morte, a sua arrogância cai por terra. Diante da cruz de Cristo, não vale absolutamente nada. Pelo contrário, é uma baita de uma vergonha. Então, a Bíblia nos ensina que há mais sabedoria no luto do que na festa, né? A Bíblia não é contra a festa, pelo contrário. E no final vai ser uma grande festa para o povo de Deus. Verdade. A verdadeira festa. Mas, do lado de cada eternidade, na nossa vida, existe mais sabedoria no luto do que na festa. E diante da cruz do Calvário do Senhor Jesus Cristo, a loucura da arrogância também é dissipada. Então, quanto mais perto de Cristo, mais perto da sabedoria, mais experimentaremos os benefícios da redenção e mais estaremos longe da arrogância, né? Que Deus nos livre aí da arrogância e que possamos viver mais aos pés da cruz do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Em nome de Jesus, colocando nas mãos do Senhor esse pedido para que Ele nos ajude nisso e nos transforme cada dia mais parecidos com Cristo, exatamente, né, pastor? E que o Espírito Santo nos lembre disso todos os dias da nossa vida. Como eu faço disso um pedido para Deus, para começar por mim e para todos nós, que a gente possa ser mais parecido com Cristo. Hernandes pregou domingo, né, sobre uma das pregações dele, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Amém. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não usurpou o ser igual a Deus. O esvaziamento de Cristo, a expressão máxima da verdadeira humildade. Amém. Então, humildade é com Cristo. Amém. Amém. E a gente fica por aqui com essa mensagem de Deus que tome conta dos nossos corações e resulte em frutos na nossa vida. Em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço, Lídia. Um abraço a todos. Amém. A gente fica por aqui e amanhã eu espero por você ao vivo aqui às 10 horas no Manhã IPP. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.